TV Comunitária do Rio de Janeiro, Canal 6 da NET, o Núcleo Educação e Cultura tem hoje a dupla satisfação de termos hoje dois convidados ilustres, professores também, militantes políticos das causas populares, o nosso querido Aloísio Bevilacqua e a nossa também querida Júlia Pereira. Eu peço já de antemão, antes de apresentar aí os dados bibliográficos desses nossos queridos entrevistados de hoje, que eles deem a primeira saudação aqui, sobretudo de esperança, que a gente está precisando muito nesses dias, de quem luta é porque acredita, né? Então, vamos começar aí pela Júlia e depois o nosso querido Aloísio. A sua mensagem inicial, Júlia. Olá, boa tarde, Soriano. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui, uma honra poder compartilhar esse espaço com vocês e com pessoas que também são da luta, como você disse, que acreditam num futuro melhor e lutam por isso, né? Mesmo com o presente do jeito que está, a conjuntura muito difícil, a gente tem a certeza de que o futuro nos pertence, né? Maravilha, Obrigada. que beleza. Seja bem-vinda. Obrigada. Aloísio. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar no seu programa, na TV Comunitária, e também em contato direto com todos através da live, pelo canal da TV 6, da TV Comunitária do Rio de Janeiro, e poder saudar a todos que possam acompanhar a nossa entrevista e que todos tenham um bom proveito de nossa conversa neste programa. Aloísio e Júlia, a TV Comunitária já agradece vocês terem aceito o nosso convite e quero também apresentar aqui nas nossas câmaras o também jornalista. Aquino está aí fazendo o seu trabalho, a gente sempre está fazendo questão de anunciar toda a ficha técnica dos produtores. E vamos inicialmente, Aloísio, eu sei que o seu trabalho enquanto educador, enquanto também economista, é sempre falando da crise orgânica do capitalismo. E inicialmente, eu peço a você fazer uma consideração que, até certo ponto, o grande capital está aproveitando esse ensejo aí da pandemia para justificar todas as suas mazelas que já estavam todas explodindo. Eu diria que a colcha de retalhos do capitalismo já estava com seus remendos todos novamente e seus próprios planos de retalhos apodrecidos. Então, eles estão aproveitando agora para dizer, não, a culpa é da pandemia. Está aí o PIB brasileiro com menos 10% projetado. E também eu peço a seguir que vocês dois também comentem esse novo livro que foi lançado, que é as perspectivas de saída para a crise, né, orgânica do capital. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que há muitas formas de se abordar a situação que estávamos vivendo antes do acontecimento, desse acontecimento trágico, mas já previsível, né, da pandemia do Covid-19. Em primeiro lugar, porque, independente da forma que se possa abordar a crise econômica, que já vinha se desenvolvendo dentro do capitalismo, o processo que se desenhava
e que se pode ler por inúmeros sinais das estatísticas, não só alternativas, mas as estatísticas oficiais, nós poderíamos observar, no nosso ponto de vista, a partir de algumas tendências que se apresentavam nos índices internacionais. Por exemplo, a taxa de formação bruta de capital fixo, o que a gente poderia, assim, em termos gerais, e de uma certa forma relacionar com o capital fixo ou o capital constante presente no processo de produção mundial do capitalismo, ela já vinha crescendo numa taxa muito reduzida. Enquanto a parte que se pode relacionar com o crescimento da composição orgânica do capital, que é essa formação bruta do capital fixo, é a relação que se pode estabelecer com a taxa de juros, porque todo mundo sabe que juros, eles têm que estar presentes no lucro. E se você tem uma formação bruta de capital fixo cada vez menor e uma taxa de lucros que é cada vez mais declinante, como ocorre hoje na Europa, nos Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil, e nos países de maior desenvolvimento do capitalismo, principalmente, você vai observar, a taxa de juros no Japão está menos 1, 2%. Nos Estados Unidos, a taxa de juros ele não repõe a inflação que você tem dentro do ano, no período mensurado. No Brasil, idem. Se você pega na França, na Alemanha, em todos os países, a taxa de juros ela está quase a zero, ou a negativa, enquanto a formação bruta de capital fixo não cresce, né? E o reverso disso é que cresceria. E aí, o que a gente pode deduzir disso? A gente pode deduzir se a taxa de juros está pequena, porque o lucro ele não está pagando os juros. Porque juros vem do lucro que o capitalista tem no processo de produção. E esse lucro depende da relação da taxa que você tem de exploração sobre os trabalhadores em relação à capacidade, né, de custos de produção que você tem. Esses valores mensurados, essas taxas, essas sinalizações, você pode traduzir aí na formação bruta do capital fixo, na taxa de juros, deduzir disso uma taxa de lucro declinante, e você pode ver se a finalidade do capitalismo é sempre o lucro. Se você está numa situação que você não tem lucro capaz de pagar a taxa de juros, e se hoje quem domina a economia mundial é o capital financeiro, portanto, aquele capital que quer o lucro, então a questão que se coloca é: esse capitalismo está em pleno declínio. E justamente nesses dados a gente enxerga os elementos centrais desse declínio. E que elementos são esses? Primeiro, é o crescimento cada vez maior dos custos de produção, devido à massa de tecnologia que se incorpora cada vez mais, e essa tecnologia vai dispensando o trabalho vivo, como a gente pode observar, ou seja, vai dispensando a força de trabalho, né? Ela não é uma tecnologia, uma maquinaria, uma estrutura de formação bruta de capital fixo dentro do processo de produção que seja capaz de ser administrada de outra forma, né? Dando cada vez mais espaço para o trabalho, aumentando a produtividade. Na verdade, o que a gente vê é uma expulsão, como já tinha previsto Marx durante muito tempo no Capital. Inclusive, ele tem uma passagem muito irônica que ele faz criticando, né, o teórico teórico inglês, né,
que escreveu sobre a introdução da máquina, que a máquina cada vez mais só vinha para beneficiar o homem. O Marx, no Capital, dá uma tirada, né, contra essa fábula, porque, na verdade, o capitalismo, a máquina, a ciência, tudo que era utilizado era para cada vez mais degradar o trabalho do homem e a substituição do homem pela máquina. Então, o Marx ele vai estabelecer isso como uma das tendências do desenvolvimento do capitalismo, né? A tendência a tornar o homem cada vez mais apêndice da máquina e cada vez mais o trabalho o trabalho vivo, ou seja, o trabalho da força de trabalho vivo é substituído pelo trabalho morto, ou seja, o trabalho do trabalhador transformado em máquina. E hoje, cada vez mais, quando essas máquinas crescem na sua capacidade produtiva, na sua capacidade de auto-reprodução, né? A gente poderia dizer assim, na sua capacidade que é o termo utilizado atualmente, né? Que é as máquinas inteligentes, né? Como são os computadores, como são os celulares, como são uma série de equipamentos novos, né? Essa máquina inteligente ela vai incorporando um outro elemento que se chama o software, ou seja, o trabalho morto abstrato, ou seja, a capacidade de teoria dos trabalhadores que são formulados através da ciência, que vai se incorporando ao dia a dia na produção e na capacidade de produção dentro da sociedade. Tudo isso leva a um problema grave do capitalismo, um problema orgânico. Qual é o problema orgânico? Em sua composição, quanto mais se eleva a tecnologia, seja na forma concreta de máquina, trabalho morto, seja na forma de trabalho morto abstrato, que são as teorias que se incorporam dentro dessas máquinas inteligentes, mais se afasta o trabalhador desse processo de produção. E aí se cria um problema seríssimo. Como se mensura, e isso é uma discussão diferente, como se pode mensurar o valor que se produz dentro desse processo? As máquinas, nós sabemos que é um valor anterior, que tudo que é de desgaste de máquina, matéria-prima, se passa para os custos de produção. Já a forma de trabalho morto abstrato, há uma total distorção. Por quê? Você pode mensurar pelo tempo socialmente necessário, essa foi uma das teorias criadas, não por Marx, né? Foi criada pelo Adam Smith, pelo Ricardo, quer dizer, eles introduziram e desenvolveram mais isso, a teoria do valor trabalho, ou seja, o tempo socialmente necessário à produção de uma mercadoria. O Marx fez a crítica dessa teoria, dizendo que ela escondia a mais-valia, que eles, nessa teoria do valor trabalho, esquecia de dizer qual era o essencial desse valor do trabalho e o que fazia enriquecer todo mundo com o valor do trabalho, que, na verdade, era mais-valia que eles não pagavam os trabalhadores. Marx fez a crítica a essa teoria do valor, mas ele tomou o tempo socialmente necessário como o elemento fundamental, né, e mágico capaz de mensurar o valor das mercadorias, o valor de troca, não o valor de uso. Não? O valor de uso é um valor que não é inestimável, né? Tanto é que você cria relações de disparates, né? Que vale mais? O ouro ou o feijão para uma pessoa que está faminta? O feijão, mas, no entanto, se ele for comprar o feijão, o valor do feijão é barato para ele comer. Agora, se ele tiver que comer ouro, ele vai ter que pagar muito por isso. Então, são valores imensuráveis. E o que está por trás disso? O tempo socialmente necessário à produção. Não é que o ouro tem algum mistério, ou o feijão é pior. É porque o tempo socialmente é diferente e isso vai diferenciar os valores das mercadorias.
Esse paradigma de valor, ele começa a ser deteriorado quando entra cada vez mais esse lado inteligente, esse software, a cibernética, todo esse processo que nós vivemos da terceira fase da Revolução Industrial, que é a fase na máquina aonde o cérebro humano, os mecanismos de controle são substituídos pela inteligência artificial, pela máquina chamada inteligente, né? E hoje os estudos, Tesla está mostrando aí, a Tesla, né? A empresa Tesla, né? Está mostrando aí os estudos de neurociência e buscando interface que possa existir entre o homem e a máquina. E tudo isso vai levando à substituição. E qual é o problema que isso causa? É que a ciência, ela é um valor histórico. Ela não é um valor mensurável. A reprodução da ciência pode ser feita muito mensurado, né? Porque para levar à construção de um teorema científico pode ter aí milhares de anos. Não existe ciência hoje sem todo um processo de conhecimento humano armazenado ao longo desse tempo. Mas, no entanto, para você reproduzir um teorema, uma teoria, basta algumas aulas, alguns meses. E aí, se nós contabilizarmos apenas os custos desses meses de reprodução, nós estamos tirando da teoria aquilo que há de valor. E quanto mais a teoria entra, né, no cardápio, digamos assim, da produção social a cada dia com as máquinas inteligentes, cada vez mais você vai tendo menos condições de poder mensurar com o paradigma do tempo de trabalho. Porque a ciência, o tempo de produção que leva para fazer uma teoria científica não é o mesmo tempo de reprodução. E aí cria uma contradição interna, orgânica, da própria formação de valor. E aí, hoje, nós podemos observar a realidade no nosso país e no mundo dessa forma, né? Se você hierarquiza os países através da composição orgânica do capital, aqueles que têm alta composição orgânica do capital, os que têm média composição orgânica do capital e aqueles que estão abaixo, ou seja, dessa média da composição orgânica do capital, nós podemos observar que aí nós vamos ter uma hierarquização do mundo, e isso independente das correlações de forças, mas é através delas que se formam e se desenvolvem as diversas correlações de força no mundo atual, a geopolítica, em todos os pontos. Então, esse é um problema que nós estamos vivendo no mundo. E nos países que estão numa situação de média composição, como o Brasil, na medida que aqueles de alta composição vão ter cada vez menos condições de se manter dentro desse paradigma de mensuração do valor, devido à incorporação da alta tecnologia nesses países, os de média composição e os de baixa composição, esses são obrigados a sustentar todo o processo de acumulação do capital nesses países centrais, né? E o processo de centralização levando para esses países centrais. Então, o que a gente pode dizer sobre a composição orgânica são esses elementos. Sei que são elementos abstratos, teóricos, para se entender, mas dele pode-se extrair inúmeras aplicações práticas e interpretações práticas do que acontece hoje. Por exemplo, se os países de alto desenvolvimento do capital chegam a uma situação em que não tem mais como desenvolver a sua economia, o que nós observamos, então? O que se extrai daí? Se extrai hoje uma situação de desespero das oligarquias internacionais. Eles estão desesperados, exasperados, né, ao ponto de colocar o Trump e colocar aqui, por exemplo, o Bolsonaro, ou colocar em outros países, Salvini,
coloca lá o primeiro-ministro da Inglaterra, né? Então, nós temos um quadro de desespero total, porque as estratégias de acumulação de capital não estão funcionando. O neoliberalismo, com uma estratégia de acumulação de capital, se esgotou totalmente em tudo quanto é parte. Então, como é que o capitalismo vai viver? Numa economia de mega monopólios, de oligopólios. Como isso pode acontecer? Só através da despactuação de todas as relações sociais. Porque se a composição do capital, a composição de valor cai cada vez mais, todas as relações sociais que estão formadas em torno da produção e reprodução desse processo de formação de valor e de extração de valor, ela começa a ruir em todas as partes. A briga vai se estabelecer em todos os momentos. Em cada momento que a acumulação de capital na história do desenvolvimento do capitalismo chegou a esse patamar, como foi o caso da passagem da livre concorrência ao monopólio, do imperialismo, nós vimos a retaliação do mundo. Uma época de anarquia nos monopólios. Na Segunda Guerra Mundial, como não pôde se consertar na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa, outra guerra de monopólios ao nível do mundo. E, atualmente, o que a gente assiste? É uma guerra de monopólios. A Tesla deu um golpe na Bolívia, a Shell deu um golpe na Nigéria, e assim a gente vê os monopólios sem controle no mundo, né? Assim como o capital financeiro precisou e precisa. A burguesia no mundo precisa romper tudo aquilo que foi o pacto do bem-estar social. Ela precisa estar livre de todas as amarras para poder sugar as últimas gotas que ela pode sugar para ir mantendo o sistema. É assim que a gente vê a crise orgânica do capital. Se a formação de valor ruiu, está cada vez menor, então todas as relações, elas também entram em contradição. E nesse ponto, 3 elementos são fundamentais que nós vemos. Uma é o valor como a base de todo esse processo. Terceiro, a ciência enquanto a força evolucionária desse processo. É ela que, ao mesmo tempo, massacra o trabalhador e, ao mesmo tempo, tem as condições de fornecer condições para a sua libertação. Ela é uma contradição viva. E a terceira é a força dinâmica, a força viva desse processo, que é a força de trabalho, que, por mais que esteja fora do ambiente de trabalho, ela é a força revolucionária que impulsiona a história em todos os momentos. E é dela que vai depender a decisão final desse processo. Aqui no Brasil, nós só vamos conseguir derrubar o sistema que foi montado aqui no Brasil se nós pudermos entender esses 3 componentes de forma muito profunda e articularmos a nossa luta nesses 3 campos. A força de trabalho, educação, a ciência, que é o intelecto geral que se forma na sociedade e o intelecto organizado que se forma na ciência, e o valor, a economia, a produção. Se nós pegarmos e entendermos esses três elementos da composição do capital, da formação do capital, nós podemos ter uma saída para o nosso país. Eu acho que é isso. Maravilha. Que está no nosso livro. Maravilha. Aloysio, deixa eu passar um pouquinho e cumprimentar o telespectador. Nós estamos aqui com Aloysio, entre outras coisas, ele é formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, ele tem mestrado em Educação e o Aloysio também tem doutorado e agora pós-doutorado. Aí, sobretudo, uma das suas teses é exatamente a crise orgânica do capital. Eu vou depois que a Júlia fizer também suas considerações, ela que é engenheira de formação e agora está cursando, né, já o seu doutorado
tem uma formação lá pela Universidade Federal de Minas Gerais, não é isso, Júlio? Então, eu quero ouvir também da engenheira a quantas andam as ciências, né? O nosso Aloysio tanto enfatizou aí, que no capitalismo os ganhos com a tecnologia não são divididos, sobretudo os trabalhadores. Isso poderia ser revertido em menos horas de produção, sem alterar o salário. Isso poderia ser revertido em maior valor do salário, mas não. A mais-valia fica cada vez maior, ou seja, quem parte e reparte fica com a maior parte. Então, Júlia, por favor, manda uma luz aí para a gente, a quantas anda aí essa inteligência artificial que falou, Aloysio, decodifica para a gente. Bom, a inteligência artificial ela está no foco, né, da discussão hoje sobre a substituição do homem pela máquina, né, que é esse processo histórico que o Aloysio comentou aqui, né, da composição orgânica do capital ir aumentando, porque de fato a aplicação da ciência à produção, e a engenharia de produção é um excelente exemplo disso, né? É um setor da pesquisa, da educação, onde as pessoas são formadas para tornar a produção mais eficiente, reduzir os custos, fazer com que o trabalhador produza mais, e nesse sentido seja mais produtivo, no sentido de produzir mais valia, para aumentar os efeitos da crise. Ou reverter os efeitos da crise, né? Como foi colocado aqui também, a tendência da taxa de lucro, e o capitalismo aplica a ciência na tentativa. E o capitalismo aplica a ciência na tentativa de reverter isso constantemente. A substituição do homem pela máquina é um processo que faz parte do desenvolvimento. Então a inteligência artificial, o nosso grupo de pesquisa, tanto eu quanto a Aloysio, somos parte do grupo de pesquisa que chama Educação, Trabalho, Economia Global e Sustentabilidade, que cadastrado no CNPq, que faz parte, né, do nosso Centro de Educação Popular e Pesquisas Econômicas e Sociais, o CEPS, que cumpriu 30 anos, inclusive, já, que teve personagens, né, presidentes de honra, como Luiz Carlos Prestes, como Teotônio dos Santos, nós sempre acompanhando o desenvolvimento da ciência e levando a ciência para o povo, né? A apropriação dos trabalhadores, das trabalhadoras, do povo em geral, desse intelecto geral que é desenvolvido no capitalismo. Então, o nosso grupo de pesquisa, que o eixo principal de pesquisa é justamente a crise orgânica, a gente faz um debate sobre esse processo mais recente, né, do desenvolvimento científico aplicado à produção, que, como você bem colocou, né, Soriano, a inteligência artificial, né, que tem essa coisa mais de ciência ficção, né, que são as máquinas ultra inteligentes, a substituição quase completa do homem pela máquina, né, que a gente vê nos filmes futuristas, mas ele também se aplica nas máquinas inteligentes, por exemplo, no Uber, né, naqueles grandes sistemas, nos conglomerados de comunicação, no Facebook, que são os logaritmos, né, que controlam a execução das comunicações, que controlam a produção em geral, hoje telematizada e globalizada, né? Esse processo que nós vivemos atualmente, ele é a terceira fase da Revolução Industrial. Então, a gente estudou isso na escola, né, a Revolução Industrial, que vai de mãos dadas com o capitalismo, inaugurando esse casamento forte da produção com a ciência, né? Que o capitalismo depende do desenvolvimento científico e, de certa maneira, no seu início, foi um grande propulsor do desenvolvimento científico. Né? Lá no século XIX, a gente vê os gigantescos avanços que significaram a Revolução Industrial e justamente o capitalismo tirar aquele viés religioso do conhecimento, né? Do desenvolvimento do intelecto geral, liberar o desenvolvimento do intelecto geral. Então, a primeira fase da Revolução Industrial que nós vimos é a substituição do homem pela máquina no processo de produção, substituindo os membros do homem, né? A ferramenta. Então, você tem uma chave que é apropriada, substitui a mão do homem no processo da produção, né? Uma ferramenta simples. Então, com o desenvolvimento e o crescimento da produção, surgiram as máquinas ferramentas,
né? Essa é a primeira fase da Revolução Industrial. Com o crescimento dessas máquinas ferramentas que foram ficando cada vez maiores, foi necessário ter uma força motriz que conseguisse movimentar sem, né, martelos ao mesmo tempo, tantas agulhas ao mesmo tempo. Então, isso exigiu uma revolução na máquina motriz. O motor a vapor, a máquina a vapor, né, que foi um dos marcos do desenvolvimento da Revolução Industrial e da humanidade em geral, e foi desenvolvendo a ponto de nós chegarmos no motor a combustão, onde ela se independentiza, né, se automatiza, digamos assim, autonomiza, digamos assim, que é o carro, né? O motor a combustão que é menor e consegue se deslocar pelo mundo inteiro e tal. E essa terceira fase que nós vivemos, e na verdade essa segunda fase é a substituição da força motriz do homem pela máquina, né? E essa terceira fase que nós vemos agora é a última fase de substituição do homem pela máquina. Então, primeiro os membros, depois a própria força motriz do homem e, por último, o intelecto. É a substituição do homem, do pensar do homem dentro do processo de produção pela utilização da ciência. E, claro, da educação, porque nós, trabalhadores, trabalhadoras, precisamos aprender como manejar essas máquinas, como, inclusive, desenvolvê-las. Então, nós, da engenharia, desempenhamos esse papel. Né? Quando se fala do trabalho morto versus o trabalho vivo, e às vezes a gente até vê, né, algumas pessoas especulando, mas vai chegar um dia que não vai precisar mais de trabalhador em lugar nenhum, porque as máquinas vão fazer tudo, elas se reparam, elas pensam, elas resolvem. Só que as pessoas esquecem que, na verdade, por trás de uma máquina gigantesca, que executa centenas, milhares de algoritmos por segundo, existiu toda uma equipe de engenheiros, de pessoas, não só para a construção daquela máquina gigantesca, mas para pensar e desenvolver e programar os logaritmos, os softwares que são responsáveis pelo controle daquela máquina. Então, a máquina não toma nenhuma decisão sozinha. Foram pessoas que a pensaram anteriormente e executaram esse trabalho. Né? Por mais que talvez 30 engenheiros no futuro sejam substituídos por 2 máquinas, mas sempre haverá alguns engenheiros que serão responsáveis por pensar, desenhar, executar, planejar, codificar aquelas máquinas, né? Então, esse processo histórico que nós estamos vivendo e esse limite ao qual se chegou a substituição do homem pela máquina, e por isso que a gente acredita que essa contribuição é tão importante para pensar a conjuntura atual, que é a questão da crise orgânica do capital. A aplicação da ciência para a produção, que se nós pensarmos do início do capitalismo, foi uma das coisas revolucionárias do próprio capitalismo. Ele foi o que possibilitou esse desenvolvimento tremendo das forças produtivas. Né? Nós atingimos níveis de produção e de riqueza hoje inimagináveis antes. Nós aqui mesmo, né, conversando cada um de um local do país, transmitindo isso ao vivo para outras pessoas que podem estar nos vendo do outro lado do mundo, com tradução simultânea, inclusive a máquina já faz isso. Né? A facilidade de resolver as questões, isso era inimaginável antes. Agora, o que a maioria das pessoas esquece propositalmente ou ignora, né, por não ter acesso justamente à ciência, é a questão da luta de classes por trás desse desenvolvimento e de toda essa riqueza. Que foi como você, Soriano, colocou muito bem, né? A riqueza produzida, ela não é distribuída. Quem reparte, né? Reparte e fica com a maior parte. Então, nesse sentido, o que para nós é intuitivo, quando a gente pesquisa a fundo a essência dessas questões, a segregação, a diferenciação, a luta de classes na sociedade é o que impede que a grande maioria das pessoas tenha acesso a essa riqueza. Então, quando o Aloysio colocou aqui anteriormente que a substituição do homem pela máquina, ele expulsa o trabalhador da fábrica, né, entre aspas. Quando a gente pensa assim, a quantidade de trabalhadores que são levados ao desemprego com a substituição, com a modernização da produção, ela é tremenda. E nós chegamos num momento hoje em que a quantidade de pessoas que foram colocadas para fora do processo de produção é muito grande. Os teóricos chamam isso de desemprego estrutural. Se nós vemos os estudos da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, o desemprego hoje ele chega a quase 30%.
O trabalho informal, ele está a mais de 40% do trabalho no mundo. Isso quer dizer que tem pessoas que trabalham em condições super precárias. Então, nós temos o extremo acúmulo de riqueza, a acumulação de riqueza de um lado. Então, por exemplo, nós temos estudos, a Oxfam sempre lança anualmente um estudo sobre a desigualdade no mundo, onde você tem o 1% mais rico do mundo hoje tem mais riqueza do que a metade mais pobre do mundo inteiro. Então, é possível hoje o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da tecnologia, da inteligência artificial. Hoje é possível as pessoas viajarem de férias para o espaço sideral. Então, o dono da Tesla é também dono de uma empresa que está organizando viagens de turismo para você visitar e ver o mundo de fora. Só que esse altíssimo desenvolvimento da tecnologia não significou para nada, para a maioria da população, acesso a, por exemplo, água potável. Ou acesso a um sistema de saúde pública, né? Porque a gente poderia. Né? Hoje nós não vivemos mais na sociedade de escassez. Né? O próprio capitalismo se dedicou e conseguiu resolver a questão da escassez. Muitos teóricos hoje, conhecidos inclusive, que se dizem da tradição marxista, falam da sociedade do desperdício. Né? A gente vê isso nessa contradição da reprodução humana com o meio ambiente, por exemplo. A quantidade de lixo que os países do capitalismo desenvolvido produzem. Então, da perspectiva da engenharia, infelizmente a engenharia também não está isenta da luta de classes, né? A engenharia, como nós aqui no Brasil vemos tradicionalmente, né, que as pessoas inclusive chamam o engenheiro de doutor, o doutor fulano, tal, porque as universidades, que são as grandes, né, concentradoras do mais alto nível de desenvolvimento da ciência e que são responsáveis por repassar isso para o povo em geral, na verdade, não é o povo que está nas universidades. A gente sabe que existe um corte de classe. Então, os engenheiros, os médicos, né, os doutores em geral, até muito recentemente no nosso país, eram quase exclusivamente da classe alta, da burguesia. E, nesse sentido, todo o desenvolvimento da riqueza do país, inclusive da ciência e do conhecimento, da mesma maneira que a riqueza econômica é apropriada pela burguesia no âmbito da produção, o desenvolvimento da ciência também, essa riqueza que é a ciência, esse valor incomensurável, que é a produção humana abstrata, que é o desenvolvimento da ciência, ele é apropriado. Ele é acumulado também nas mãos da burguesia e usado contra os trabalhadores. E nesse sentido também, a precarização da educação, não ter uma educação universalizada e os recentes ataques desse governo contra a educação pública, contra a educação em geral, vem nesse sentido. Porque a educação, como o doutor Aloysio falou aqui anteriormente, a educação e a ciência, ao mesmo tempo que elas são a grande arma, a grande ferramenta de exploração da burguesia no capitalismo, elas têm também um alto teor revolucionário, um potencial subversivo muito grande. Porque você não tem como explicar que você tem 1% da população mundial com metade da riqueza do mundo, enquanto milhares, milhões passam fome. Isso não tem explicação. Né? O capitalismo cumpriu o papel civilizatório dele. E aí essa situação que nós nos vemos hoje, essa conjuntura trágica que a gente enfrenta hoje, deixa isso muito claro. Né? Esse debate, essa contradição falsa entre a saúde e a economia. Né? Está comprovado, tem alguns estudos sobre a gripe espanhola no século passado que comprovaram, nos Estados Unidos, especificamente, tem um que mostrou, avaliou várias cidades do país e aqueles que aplicaram medidas sanitárias de confinamento, de restrição, mais rápido, saíram, se recuperaram mais rápido da pandemia e tiveram uma recuperação econômica, não só mais rápida, mas muito maior do que as cidades que demoraram para ter essa priorização para a saúde, porque as coisas não estão desvinculadas. Quem faz a economia são os trabalhadores e as trabalhadoras, né? Então, eu acho que, nesse sentido, né, nesse debate específico, para nós podemos entender várias coisas que parecem desconexas da conjuntura, tanto da conjuntura brasileira,
quanto da conjuntura internacional, é essencial entender esta categoria que é a crise orgânica do capital. Por que essa crise que nós estamos vivendo hoje é diferente das outras crises cíclicas do capitalismo? O que ela traz para nós? Então, o nosso grupo de pesquisa tem contribuições que são inéditas nesse sentido, né? Que nós vemos, não encontramos em outros locais, que debruçados sobre o marxismo e empenhados em trazer essa discussão para o povo brasileiro, a gente tem apontado isso, inclusive na conjuntura atual do Brasil, Soriano. Beleza. Olha, eu pediria, então, a do professor agora, que foi um dos elaboradores, juntamente com você, Júlia, desse livro que foi lançado, fruto dos debates que tiveram lugar no último seminário e congresso da crise orgânica do capital. Um pouco deste trabalho, professor. E eu queria também, da sua parte, que nos já dissesse onde encontrar o livro, em que fase está, que ele já foi lançado de maneira e-book, né, online, e a gente onde encontrar. Mas antes eu queria pedir ao Aquino para o professor poder, então, discorrer sobre as imagens que ele mesmo nos passou. A gente aqui tem uma ilustração do que é este trabalho. E depois eu pediria também da parte da Júlia e sua, professor, que falasse um pouquinho da estrutura que significa o Inverta. Inverta, eu vejo sempre como nós precisamos inverter esta ordem, precisamos de uma nova ordem. Essa daí tem que ser invertida para termos uma humanidade um capitalismo mais humano, então um socialismo mais viável, que também a gente tem que ver por que a gente que vinha num acelerado de socialização, de repente teve um baque. O que houve? Né? A gente continua. O socialismo, o capitalismo não é o fim do processo, de jeito nenhum. Mas o que levou? Qual a autocrítica que a gente tem que fazer e que mudanças de rota? Por favor, professor. Você faz uma pergunta Tá muito complexa. Deixa eu abrir. Primeiro você faz uma pergunta muito complexa, com muitas determinações, e a gente tentar fazer uma síntese exige um esforço muito grande. Bom, em primeiro lugar, eu acho que o livro que nós formulamos agora é um livro de cooperação, ou seja, de relações intelectuais que foram estabelecidas através de um seminário, que é o Seminário Nacional e Internacional contra o Neoliberalismo, e que foi parte do programa de pós-graduação também do Instituto de Políticas Públicas, no qual o professor Gaudêncio, o Emissada, o Sater, o Teotônio dos Santos fez parte, o companheiro Zacarias Gama, que hoje ele está na frente do programa Teotônio dos Santos, faz parte, Mônica Bruckmann, que é a professora da UFRJ, uma excelente companheira da área de geopolítica, e muitos outros intelectuais, inclusive você, Soriano, teve participação nesse livro. Né? A Júlia também é uma das organizadoras e coautoras, assim como eu. Então, por exemplo, falar do artigo do Frigoto requer um aprofundamento de todo o trabalho dele, do Zacarias, da Mônica, eu acho que o livro é um manancial de artigos que sintetizam trabalhos,
sintetizam a visão e a tendência do desenvolvimento histórico, né, na conjuntura política que nós estamos vivendo no nosso país. Então, eu diria que é isso. As pessoas podem adquirir o livro diretamente com a Inverta Cooperativa. A publicação dele se dá através da publicação digital, né? E em breve sairá a edição impressa. E a pessoa pode adquirir as duas edições já previamente, né? Essa é a estrutura. Basta entrar aí no site que está escrito da cooperativa Inverta, que é https://cooperativa.inverta.org. Bom, isso é sobre o livro. O Inverta, o que é o Inverta? Primeiro, o Inverta ele tem uma palavra que é controversa, né? Tem muitas tentativas de explicação para a palavra Inverta, mas o sentido com que ela foi dada para o jornal e para a lógica com que ele se organizou e ele se desenvolve, né, é o sentido dado por Marx no prefácio à crítica da filosofia do direito de Hegel, quando Marx disse que, na verdade, na filosofia hegeliana, é aquela que domina no idealismo sobre a realidade, né? Para que a gente pudesse entender a realidade, nós tínhamos que inverter essa visão sobre o mundo, sobre as coisas da realidade. Enquanto as pessoas veem que o que ocorre na sociedade é por uma obra divina, pela uma ordem que já está determinada, o Marx disse, não, a gente tem que explicar essa ordem determinada pelas contradições materiais da sociedade. É preciso inverter, né, a lógica do pensamento. E o jornal Inverta, como um jornal que vem falar sobre a narrativa do processo vivido dentro do país, ele traz essa ideia do Marx de inverter a lógica com que são apresentados fatos, né? Por exemplo, um fato hoje é a pandemia. O que é a pandemia? Ah, a pandemia foi um acidente. Não, não foi um acidente. O mundo está girando pela pandemia. Não, não é. Ela é resultado de um processo histórico, onde o desenvolvimento das forças produtivas na ciência chegou a um tal limite em que ela passou a ser dirigida pelo capital apenas para resolver os problemas de acumulação do capital e não para satisfazer as necessidades humanas. Ela se desviou do sentido humano que é a ciência. A ciência deveria ser isso, para propositar o bem para todos. Imagine nós economizarmos tempo para produzir todas as coisas, e hoje ninguém pode dizer que a gente produz pouco. Hoje tem os fenômenos da superprodução, todo mundo sabe o que é isso, né? Os fenômenos de superprodução são rigorosamente cíclicas dentro da sociedade, dentro das crises cíclicas do próprio capitalismo. E, pelo contrário, ele diz o seguinte, que nós temos capacidade de produzir mais do que aquilo que a gente necessita, que, portanto, todo mundo poderia estar muito bem dentro da sociedade. Hoje nós teríamos condições de ter assistência e abundância para todas as pessoas, e não para um pequeno grupo que concentra tudo através do Estatuto da Propriedade Privada, que é a base fundamental da estrutura de direito da sociedade que nós vivemos. Ou seja, da estrutura jurídica da sociedade. E nós não podemos explicar isso pelo fato. Nós temos que discutir isso pela história. E a história vai demonstrar que o desenvolvimento das forças produtivas, com a aplicação da ciência, foi distorcida a tal ponto para resolver os problemas de acumulação de capital que esqueceu do ser humano. Ela se mercantilizou, virou mercadoria,
Hoje, para você se salvar de qualquer problema dentro da sociedade que você precisa da saúde, você tem que estar o quê? Tendo recursos para poder ter que gastar nos medicamentos. E os medicamentos têm a finalidade de curar? Não. A medicina curativa não é curativa. Ela é uma medicina para te deixar dependente. Assim como uma pessoa que cria dependência química da cocaína ou qualquer outro produto que atinge sobre o cérebro, atinge sobre o organismo humano, nós também nos tornamos dependentes das aspirinas, dos coquetéis de sobrevida que compramos a preço de ouro. Quando não compramos, o Estado usa tudo que tem em termos de arrecadação para poder cobrir, né, o monopólio disso, porque a própria concepção de uma ciência pública, de uma pesquisa pública, né, que deveria estar se desenvolvendo para todas essas coisas, não, está nas mãos privadas. Então, virou mercadoria. Então, a saúde é uma mercadoria. Então, nós estamos num quadro em que essa pandemia, que já tinha sido prevista desde o encontro da Johns Hopkins nos Estados Unidos já há algum tempo, né, a possibilidade de um novo coronavírus se desenvolver, né, uma nova pandemia, isso ninguém se preveniu. E aqui, nos governos que foram tomando conta dentro dessa conjuntura, não só da América Latina, mas do mundo, como a gente viu, o caso do Trump, o caso do Boris Johnson, lá na Inglaterra, e outros, Salvini, na Itália, aqui o Bolsonaro, todos eles vieram e já historicamente já vínhamos sofrendo isso, desde a década de 90, da destruição daquilo que se chamou de estado do bem-estar social. Ou seja, da estrutura que o Estado criava, de saúde pública, da preocupação com as condições mínimas, né, com a manutenção das relações de trabalho, através de legislação que garantia os trabalhadores, né, determinadas conquistas na educação, a escola pública e gratuita, quer dizer, todos os avanços civilizatórios que tivemos, apesar das crises, e eu não digo do socialismo ainda, porque no socialismo isso era ainda mais evidente, né? E lá a ciência não se deformou tanto. Tanto é que hoje, quem são os laboratórios, quem foram os países que conseguiram sair na frente com essa questão de uma vacina para resolver o problema do Covid-19, do SARS-CoV-2? Quem foi? Foram os países socialistas, a Rússia, a China e Cuba, que é mais interessante, Cuba, né? E quem é dos países capitalistas que conseguiram desenvolver isso? Países capitalistas que conseguiram desenvolver isso? Nenhum. Foram os laboratórios, os monopólios que se uniram para ter algumas vacinas também, como laboratórios. Então, a solução do problema construído com essa crise do coronavírus, né, ela está se resolvendo dentro desses monopólios e, por outro lado, dentro dos países socialistas, com a medicina voltada para o povo, para atender as coisas. Então, a complexidade, e como a Júlia já vinha estabelecendo, né, de forma mais clara dentro do campo da engenharia, que se traduz dentro do processo de produção, nas relações de trabalho, na aplicação das tecnologias, tudo isso só demonstra, né, o que é a situação que nós estamos vivendo hoje. Agora, se você une isso, esse momento do capitalismo, essa conjuntura de crise orgânica do capital que se aprofunda em todas as dimensões, você vai encontrar alguns fenômenos novos acontecendo. Eu acho que o nosso livro, no caso a minha contribuição, ele traz, além de uma releitura, ou seja, um recorrido
né? Uma digressão, não do tema central que eu falo, mas uma digressão também que recupera historicamente as relações com que nós estamos vivendo no presente, que é a da formação social brasileira, demonstra todo um olhar que nós, ao longo desse tempo, nosso grupo de pesquisa, viemos desenvolvendo. Por exemplo, acerca do modo de produção no Brasil, nós temos uma discussão sobre isso. Nós entendemos que é importante nós observarmos. Eu acho que eu posso voltar mais tarde. Aloysio, eu tenho mais alguns minutos que eu pediria, já foi uma maravilha, eu queria ter mais 2 horas com vocês, nós vamos repetir a dose, se Deus quiser. E pediria, então, já o recado final, eu quero reservar 2 minutos para você e 2 minutos para a professora Júlia, para, sobretudo, a gente fechar esse nosso tema. Quero agradecer ao Aquino, eu queria muito que ele também participasse com uma pergunta. Está em tempo ainda, Aquino? Manda lá, e ele já responde dando a chamada, o recado final. João Aquino, nosso jornalista também e trabalhador aí que está nos colocando no ar com imagem e som. Ok, boa tarde para todos os ouvintes, aos convidados. O que eu gostaria de saber é como foi o processo de vocês montarem um livro, como foi realizada a pesquisa, como é que foi o processo de juntar, já era uma coisa que vocês planejavam ou vocês criaram a demanda para isso? Poderiam comentar sobre a produção do livro, o processo de pesquisa todo em si? Vamos pela Júlia primeiro para fechar com o professor Aloysio. Por favor. Bom, como foi colocado aqui anteriormente, né, o livro reúne artigos de diversos cientistas, de diversas áreas do conhecimento, inclusive, e que, na verdade, foi a contribuição deles ao Seminário Internacional de Lutas contra o Neoliberalismo de 2019. Então, houve uma mesa internacional sobre a conjuntura internacional, logo uma mesa sobre a conjuntura nacional e sobre os meios de comunicação, a importância da comunicação nesta conjuntura. Então, os participantes, infelizmente, nem todos que estiveram presentes no seminário puderam fazer a sua contribuição por escrito para compor o livro, mas, na verdade, o livro é uma coletânea desse rico debate que nós travamos no ano passado sobre a conjuntura. Eu gostaria de aproveitar, inclusive, esse momento aqui do encerramento, para convidar todos que estão nos acompanhando, convidar o pessoal aqui da TV Comunitária do Rio a participar do seminário deste ano. O seminário marca o aniversário do Jornal Inverta, e no final deste mês, agora de setembro, nós vamos ter o Seminário Internacional de Lutas contra o Neoliberalismo de 2020, para comemorar os 29 anos do Jornal Inverta, 28 anos do Jornal Grama, que é o órgão central do Partido Comunista de Cuba aqui no Brasil, e 16 anos da Agência Prensa Latina, aqui no Brasil também. Então, convidar todos a participarem, porque são nesses debates, nessa reflexão coletiva, que a gente consegue traçar alternativas. O Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo vai estar apresentando uma proposta de programa de emergência também, que é o que nos permite pensar no futuro. Mas também, como no ano passado, vários cientistas discutindo a importância da luta Júlia, contra o neoliberalismo. Já tem uma data esses eventos? Como vai ocorrer? Sim, o seminário deste ano, nós vamos pedir que todos fiquem atentos ao site da cooperativa, também vai ser publicado, o site do Jornal Inverta, as nossas redes sociais, do Facebook, o Instagram, do Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo, também do painel científico de acompanhamento da crise. Lá nós vamos estar divulgando essa atividade. Ela vai ser do dia 18
de setembro ao dia 21, 18 na parte da noite, vai ter uma mesa de abertura, e depois vão ter atividades durante todo o dia de sábado, e 18, 19 e dia 20, domingo também, o encerramento com um ato cultural. Então, todos a participarem dessa atividade agora no final do mês. Maravilha. Vai que é sua, Aloysio. Bom, eu queria agradecer em nome do Jornal Liberta, em nome do nosso coletivo de pesquisa. Seu microfone está fechado, seu Aloysio. Desculpe, eu sempre... Estava saindo pelo microfone da Júlia, o áudio. Desculpe. Tudo bem. É que eu sempre fecho e estou ainda um pouco confuso aqui com as coisas. Bom, primeiro dizer o seguinte, e agradecer em nome do Jornal Liberta ao Soriano, né, ao Aquino, à equipe da TV comunitária por nos conceder esse espaço de reflexão, de comunicação com o público telespectador da TV comunitária e também dos internautas que acompanharam através da live. Dizer que do nosso grupo de pesquisa, o BETEX, e do CEP, Centro de Educação Popular, do Jornal Inverta, da Cooperativa Inverta, do Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo, né, da Juventude 5 de Julho, né, dos companheiros do painel científico de acompanhamento da crise, todos nós estamos muito agradecidos, os nossos parceiros, agradecer, que todos nos ajudaram a fazer esse livro, esse seminário, e pedir desculpa também, porque no tópico anterior eu me estendi com o tempo, eu não tenho muito controle sobre o tempo que vai falando, a pergunta foi muito complexa, e simplesmente dizer que estamos muito felizes de estar aqui e convidar vocês todos a acompanharem, né, as páginas do Jornal Inverta, a página do Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo, a página do painel científico, né, são referências, e da cooperativa. Né? Você fez a pergunta, o que era o Jornal Inverta? O jornal é isso, é um projeto político, é partidário, mas não tem uma concepção político-eleitoral simplesmente. Nós temos uma outra concepção de trabalho político, que é de conscientização, de luta, de organização e de apoiar as forças progressistas dentro do país. Nós apoiamos todos, né? E apostamos na construção de um poder popular, um poder que surja do povo a partir da sua organização de base. Pensamos que, através da luta, é possível construir isso, os comitês de lutas. E temos muitos aliados. Por exemplo, hoje mesmo nós vamos ter um encontro importante, que vai ser a partir das 18 horas, que será com o vereador Raimon, que está fazendo um aniversário hoje, que eu queria parabenizar aqui, nossos companheiros, que têm dado apoio a todo o nosso trabalho e tal, e convoco vocês a participarem desse processo. Assim também como vai ter um debate maravilhoso na Argentina, infelizmente é na Argentina, vai começar às 19 horas, que vai estar presente a Beatriz Bício, que é nossa companheira do Conselho Editorial do Jornal Inverta. Ela vai estar presente, vai ser um debate interessantíssimo sobre geopolítica, né? Que ela é uma grande mestra de geopolítica, então, para nós é uma grande satisfação. E você, Soriano, estamos convidando você a participar do nosso trabalho, aí, do nosso seminário, né? Pedir desculpa aos eleitores, aos telespectadores mais uma vez, por alguma
falha e esperamos poder ter outras oportunidades de conversar. Mestre Aloysio, eu sei que você não é religioso, nem eu também, mas eu gosto muito de pedir a bênção de quem eu reconheço uma enorme sabedoria. Então, a bênção, Aloysio, a bênção também a Júlia, viu? Com todo o carinho. E muito obrigado. Está sendo um dia de glória, como se fosse uma noite que nós depois vamos passar, esse vídeo também está passando, e são pessoas como vocês, que nos faz impulsionar a luta, que a gente vê exemplos. A gente às vezes fica em casa por causa da pandemia, mas quando a gente lembra que o mundo todo está assim, a gente se conforma, e que na sombra, o que nós podemos fazer, não é mesmo? Então, enquanto a gente vê pessoas como o grupo do Inverta, a gente aqui na televisão que também passa um sufoco danado, mas a gente vê, não, olha, tem gente resistindo, tem companheiros em todas as frentes, então vale a luta. Então, obrigado por vocês resistirem também, estamos juntos aí, a nossa luta é comum, temos muitas interseções, com muitas outras organizações, nós temos que ser, como você falou, da multidisciplinaridade, mas também a multiestruturalidade também. Sempre vale a luta, como disse Che Guevara. Todo aquele que se indigna contra as injustiças é meu companheiro. Um grande abraço, gente. Um abraço. Obrigado. Muito axé. Então, TV Comunitária, você que nos assistiu, canal 6 da NET, TV Comunitária do Rio de Janeiro, você aqui também, nosso agradecimento. E até a próxima do Núcleo Educação e Cultura. Muito obrigado.